Está entrando no ar mais uma edição do programa da Faculdade Teológica Harvest. E eu sou o pastor Roberto Cruvinel, que mais uma vez aqui com vocês, vamos aí, durante 55 minutos, enquanto Deus permitir, ensinando a poderosa Santa Palavra de Deus. Eu quero asseverar os meus, eu quero saudá-los como saúdo todos os dias. Reirene Tuquírio, né? A paz do Senhor em grego bíblico. E dizer uma outra palavra, tive trono, uk ego ala Christos, quem está no trono, não eu, mas Cristo. E quero hoje especificamente pedir oração aos meus irmãos, inclusive eu postei no Facebook, e eu quero compartilhar esse pedido de oração, e eu escrevi da seguinte forma, meus irmãos, se puderem, compartilhem. Parece que estou prestes a entrar numa forte batalha com conotações também espirituais, é claro. Precisarei de discernimento para tomar algumas decisões. Conto com as orações dos santos em meu favor, desde já agradeço. Mas muitos irmãos postaram aí que vão estar orando. Eu preciso tomar algumas decisões, preciso da oração dos irmãos. Humildade, calda de galinha, não faz mal para ninguém. Então eu tenho que tomar algumas decisões em breve. Inclusive postei aí Efésios 6,18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também Hebreus 13,18 diz: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Trecho bíblico lindo, né? E também 1 Tessalonicenses 5,25, irmãos, orai por nós. Segundo Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 1, finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Eu quero dizer que eu sou contratado pela Harvest para responder perguntas no ar. Isso tenho feito com alegria durante um tempo. Eu sempre conto com as orações dos irmãos pelo meu ministério. Eu recebi 2 e-mails ontem que são inquietantes. Eu não sei se é uma artimanha do diabo, não é? Porque sabe qual é o adversário, irmãos? Quando as coisas vêm tudo no mesmo padrão, pode ser que seja a artimanha do adversário, não é? Mas que o Senhor venha nos guardar, nos proteger. Comigo aqui está o pastor Walter Rezende, pastor da Igreja Batista, Luz para as Nações em Osasco. Pastor, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Cruvinel, a paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez nesta tarde para compartilharmos e respondermos assim algumas questões do povo de Deus aí no estado de São Paulo. A pergunta se dá, pastor Walter, o Alisson, ele mora em São Paulo, é da Igreja Apacentando Vidas, paz do Senhor, pastor Cruvinel. Em Gênesis 1,26, Deus fala no plural, é porque é a Trindade que ele fala. 1,26 de Gênesis. Ok, vamos ler aqui o versículo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Querido irmão, aqui está expressa a Trindade de Deus já na criação. A palavra Trindade, querido ouvinte, não aparece na Bíblia. Porém, a doutrina da triunidade de Deus, ela é vista em muitos textos, como por exemplo aqui em Gênesis. Se você ler o texto, façamos o homem, ora, aqui nós vemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque é o uso do plural. Em língua portuguesa, é até interessante ressaltar isso aqui, pastor Cruvinel. Algumas pessoas, ao estarem falando em público, elas costumam dizer assim: bem, nós chegamos aqui, mas na verdade ele quer dizer da primeira pessoa. A primeira pessoa do singular é o eu. Então isso, às vezes, pode dar uma conotação de falsa modéstia. Mas enfim, no texto bíblico nós temos aqui a Trindade de Deus, a Trinidade, e também, se o irmão observar, por ocasião do batismo, quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. Então nós vemos aí a Trinidade de Deus em ação, assim como aqui em Gênesis.
Por que, pastor, porque a palavra trindade ou trinidade não aparece no texto bíblico? Isso é uma designação teológica para uma verdade bíblica, doutrinária. Por que a Trindade ou a Trindade não era revelada explicitamente no Antigo Testamento? Pastor, agora o senhor me pegou aqui no pulo do gato, né? Eu não sei dizer aqui o porquê não era revelado explicitamente. Mas o pastor Cruvinel aqui vai nos ajudar aqui agora. Na verdade, eu compartilhei isso numa aula até. Gênesis 12, o Senhor chama uma nação para compartilhar o monoteísmo. A crença em um único Deus, a crença em um único Deus. Ora, se a doutrina da Trindade estivesse explícita nas dispensações veterotestamentárias, poderia dar uma conotação politeísta. Porque as nações, não é? As nações que cercavam Israel, o povo de Deus, eram nações politeístas, mesmo porque entenda-se que as influências, muitas foram as influências pagãs entre o povo de Deus, por toda a história de Israel, nós vemos isso aí, né? E é por conta disso. Agora, a Trinidade, nós temos textos sobejando com relação à Trinidade. Por exemplo, Gênesis 1:1, leia aí, pastor, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? No princípio criou Deus o céu e a terra. No original, a Elohim, que é Deus, tem uma conotação de plural, mas o verbo está no singular. Se você botar em Gênesis 1:26, veja 27 agora. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Alguém coloca aqui, esse passamos seria algo majestático, não é? Seria algo majestático. E na verdade não é. O texto, ele está se referindo especificamente, a maioria dos teólogos entendem que seja realmente uma alusão, uma inferência à Trinidade. Tá ok? Pastor, mais uma pergunta. O Paulo, da igreja Ágape, uma pessoa que apresenta sintomas de possessão, só pode ser liberta por meio da oração específica, ou existem outras vias de libertação para esse tipo de pessoa, como ouvir a pregação da palavra de Deus? Por favor, explique sobre libertação com detalhes, se possível. O Paulo pergunta. Ok, no caso de possessão demoníaca, precisa de um homem de Deus, uma mulher de Deus, repreender esse demônio em nome de Jesus, no caso de possessão. Agora, no caso também de uma libertação, vamos dizer, a pessoa está cativa de um vício. Ora, o conhecimento da verdade, João 8, capítulo 8, versículo 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, numa questão que não seja de possessão demoníaca. Agora, se a pessoa está endemoniada, ela precisa de uma outra pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, como disse, para que possa repreender o demônio dessa pessoa. Porque ela própria, como é que ela terá condições de repreender o demônio de si mesma? Então, para isso existe a igreja. Aliás, uma das funções da igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura. E a pregação do evangelho também, junto dela, está limpar os enfermos, expelir os demônios, curando e libertando o ser humano de todas as mazelas, tanto espirituais quanto as mazelas físicas. Então, é necessária a presença de alguém, uma pessoa de Deus, para que possa entrar em ação, repreendendo toda a obra do diabo em nome de Jesus, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Agora, pastor, expulsar demônio é dom ou não? Não, expulsar o demônio não é dom, não faz parte da lista dos dons, assim como tocar violão
também não é dom. Isso são capacitações. Expulsar o demônio é dever e obrigação de todo crente. Mas tem gente que quer expulsar o demônio e não pode. Não porque, pode. Vou te dar um exemplo. Atos capítulo 17, 17 e 19. Deixa eu ver se é isso mesmo, sabe? Os filhos de servas, esse texto, né? Muito interessante isso. Aliás, quero convidar você para ouvir a mensagem do Evangelho hoje em nossa igreja, falando sobre Efésios 4, a terceira mensagem que eu falo sobre Efésios 4. Atos, acho que é 19 mesmo. 19, quer ver? Aqui, 19, 14. Os que faziam isto versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjura-te por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. A minha pergunta é, eu pergunto aos senhores, eu pergunto aos meus irmãos o seguinte, só usar o nome de Jesus basta? Só usar o nome de Jesus basta? Sim ou não? Há muitos casos em que pessoas dirão naquele último dia: Senhor, em teu nome expelimos demônios, e Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Então, meu querido irmão, você precisa ter autoridade no nome de Jesus, que era o que o Senhor não irmão, esse negócio de fazer batalha espiritual, ungindo o camarada, expulsando o demônio na base da unção, do perfume, isso é coisa de herege. A pessoa, o demônio se subjuga ao nome poderoso de Jesus através da vida de quem vive em santidade. Esse negócio de o camarada vivendo adultério, viver fornicando, enganando e roubando os outros. Irmão, se sair é porque um demônio está trocando pelo outro para não dar a tabela, como diz a garotada. A real é essa aí. Porque demônios, aliás, presta atenção, a Bíblia diz aqui que esses judeus eram ambulantes. Ambulante é aquele cara que fica fugindo da rapa, tá? Foge daqui, foge da lei, sabe? Fica de um canto pro outro. Esse negócio de crente que fica pulando de um canto pro outro, irmão. Crente santo tem que ter igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Tem que ir para reunião de oração, seja círculo, quadrado, triângulo, não importa o nome que seja, tá? Tem que ter pastor, Hebreus 13, 17. O cara fica pulando de galho em galho, quem pula de galho em galho é macaco, irmão. Macaco que muito pula aqui é chumbo. Então, santidade, salvação é de graça, mas santidade tem que pagar o preço. Para expulsar demônio tem que ser santo. Então, pastor Walter, é o seguinte: a paz, pastor, hoje comemoro 25 anos de casado. Parabéns, Eduardo Carreteiro, parabéns. É possível batizar alguém imediatamente após a conversão, ou preciso lhe ensinar a palavra primeiro? Quer dizer, condição sine qua non enviar a pessoa para a classe de catecúmenos? Condição sine qua non, latim. Vai. Isso vem do latim. São os tempos que estudei língua portuguesa na Faculdade Ibero-Americana na década de 90. Então. Latim é matéria do primeiro ano da faculdade. Condição sine qua non. Sine qua non. Sem a qual não, ou condição imprescindível, indispensável. Vai ver que bonito, é que nós temos leitores aqui hoje, né? O Quarteto Alfa. Meu querido irmão, não há texto bíblico exigindo que uma pessoa nova convertida precise antes ter conhecimento. Por exemplo, nós podemos citar aqui Filipe batizando o eunuco naquela estrada lá em Damasco. Damasco mesmo, né, pastor? Nossa, agora me... Da Candace. Sim, da rainha de Candace. Caminhando no caminho de Gaza. Gaza, lembrei o nome da cidade.
Agora, veja bem, por exemplo... Cuidado que o Fábio está te gravando lá. Fábio vai gravando aí para você pegar o erro e o acerto. Manda lá. Por exemplo, na minha igreja, como em muitas igrejas, né, eu sou pastor da Igreja Batista, eu tenho a classe chamada catecúmenos do latim, aquele que se prepara para o batismo. Então esta classe dura aí algumas semanas, 5 semanas, onde nós ensinamos a palavra de Deus, doutrinas básicas da Bíblia, inclusive a doutrina de batismos, para que a pessoa não seja batizada por emoção. Há também, pastor Cruvinel, algumas igrejas e até seitas que batizam pessoas que estão presentes no culto, já tem a roupa preparada, a toalha preparada para a pessoa se enxugar. A pessoa às vezes está com a vida por consertar e a pessoa vê, sente aquela emoção e acaba se batizando muitas vezes por emoção, o que precisa, ao meu ver, conhecimento prévio. Agora, dizer obrigatoriamente que uma pessoa tem que passar por essa classe, aí eu estaria ferindo também a passagem de Filipe e o eunuco no caminho de Gaza. Tá, ok. Agora, não se sabe ao certo, porque as viagens, veja bem, irmão, às vezes nós pegamos de um versículo a outro, por exemplo, um conjunto de 3, 4 versículos, e nós interpretamos aquele versículo como ação imediata. Literalmente, né? Não é como questão de ação imediata. Não se sabe quanto tempo Felipe ficou ensinando aquele eunuco ali. Porque as viagens eram longas. Veja o caso dos magoi, que diz lá em Mateus, que as pessoas dizem reis magos e dizem que eram 3. Não eram 3 sequer reis, e quando chegaram onde Jesus estava, Jesus tinha aproximadamente 2 anos, não encontraram Jesus na manjedoura, encontraram Jesus numa casa. Olha a quantidade de ilações que são feitas no texto bíblico, né? Então, não se sabe quanto tempo foi. Pode ter sido mais do que os 5 dias propostos pelo irmão na sua igreja. Agora, certo é que cada caso é caso que deve ser discernido no momento pelo pastor. O que não se pode fazer é a pessoa chegar lá no momento do batismo embriagada e jogar ele dentro d'água, como tem uma moçada que faz por aí. Não é isso? Até porque ele passará a ser a propaganda do Evangelho. Justamente, irmão. Quero mandar um abraço a Fátima, da Igreja Cristã Pentecostal. Ela me mandou postou aqui uma colocação sobre... a pessoa está dando um risada aqui com o negócio do Roberto Internacional, viu? Só da galão, deixa ele. Olha, ele está com a mãe de consideração na UTI em quadro gravíssimo. Ela pede uma palavra. Fátima, Deus tem tudo sob seu controle. Naum capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, fortaleza em dia de angústia e conhece os que confiam nele. Certamente o Senhor vai estar com vocês neste momento. Certamente. Tá ok? Tá? Você é alvo das nossas orações, viu, Fátima? Olha, esse negócio de orar um pelos outros é coisa de crente. Marcos Mendes, pastor Alcinei, não é? Com a devida vênia. Ele é da Assembleia de Deus e ele comentou: boa tarde, pastores, gostaria de saber a diferença entre juízo final, trono branco, e se houver essa diferença, e se há essa diferença. Ele diz que gosta muito da gente, gosta muito dos nossos estudos. Muito bem. Bom, pastor, confesso que o meu foco não é escatologia. Se você quiser, pode até fazer a definição. Não é a doutrina das últimas coisas, não é o meu forte aí. Todavia, o juízo final seria aí o momento em que Deus ele trará a juízo todas as pessoas, todos aqueles que, a Bíblia diz que nós seremos julgados por aquilo que fizemos, né? Por aquilo que, como nós usamos a nossa vida. E nesse momento, vivos e mortos, eles serão julgados aí, e acredito eu, como disse, não é o meu forte escatologia, mas acredito eu, após aí um período do arrebatamento da igreja, na medida em que você tem a parousia, quando Jesus ele vem então para julgar todas as nações, aí nós teríamos o juízo final. Então, nós vamos ver essa questão no capítulo 20 de Apocalipse, né? A palavra Apocalipse, como eu falo sempre, significa levantar o véu, não é? Apocalipse, né? Levantar o véu, revelação. Agora uma pergunta aqui, eu vou mexer um pouco com a sua dedução aqui, pastor Alcinei, né?
que quando eu sentar lá na sala de aula dele, ele vai, com certeza, ele vai querer me complicar. Então eu vou começando a complicação agora, né? Vai lá. Veja bem, Deus está em todo lugar? A Bíblia diz que ele atributos naturais de Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Chamado de atributos incomunicáveis, né? Os omnis de Deus, né? Exatamente. Muito bem, se ele está em todo lugar, ele é medido por espaço? Não existe espaço em que Deus não esteja, até porque ele é um ser imaterial. Então, como é que você pode entender um trono? Porque se ele tem um trono, ele está contido. Então, as definições, quando nós falamos sobre os atributos naturais de Deus, nós, como seres limitados, gostamos de atribuir a Deus a forma de homem, com 2 braços, 2 pernas, um trono, para identificar um rei, para identificar o seu senhor. Um antropomorfismo. Antroposomimorfismo. Isso, exatamente. Nós atribuímos a Deus formas de homem. Todavia, Deus ele é rei e senhor, independente de trono. Deus está em todos os locais, independente... Mas existe um trono que possa contê-lo? Não, absolutamente. Não, ele subsiste a tudo isso. Ele não está contido dentro de um trono. Não há possibilidade. Na verdade, ali então é um símbolo de autoridade. Exatamente. Até porque nós, enquanto homens, para entendermos a autoridade de Deus, precisamos da linguagem humana. Que as figuras de linguagem, que antropomorfismo, zoomorfismo, antropopatia, que é a atribuição de sentimentos a Deus. Por exemplo, se Deus tem um braço, por maior que seja o braço, ele deve estar contido em alguma coisa. Engraçado, como é que a Bíblia diz que em João 4:24 que ele é Espírito. Como é que nós vamos entender que Deus enxerga todas as coisas na sua onisciência, ele vê todas as coisas, sem que nós venhamos atribuir a ele olhos? Na nossa concepção, então Deus não tem olho? O olho do ser humano não, igual os nossos olhos. O braço. Na verdade, a linguagem entre os gregos ela é muito concreta e também entre os hebreus. Então, quando você fala em pecado, pense em pecado. O conceito é abstrato. A própria língua portuguesa tem essas questões de saudade, que não tem tradução em outra língua. Agora, quando você fala isso em grego, que aliás eu vou voltar da aula de grego em breve, é hamartia, errar o alvo, né? Errar o alvo. Que bom, né? Que bom. Do pecado. Glória a Deus, que é entender com clareza, com transparência. Pastor Walter, da Igreja Batista, qual é a importância para a Bíblia nos nossos dias? Irmão, a Bíblia é imprescindível, indispensável para o cristão. Ora, mas o movimento, por exemplo, o poder do Espírito Santo não é suficiente para que uma igreja seja próspera e cresça. O poder do Espírito Santo também é necessário, mas se uma igreja só vive por conta daquilo que sente, é o querigma, né, as emoções... Querigma, pregação. Exato. Então, a pessoa precisa o quê? De palavra, que é ensino. Ela precisa conhecer a palavra. A palavra liberta. O Espírito Santo é aquele que dá poder. Ou seja, o cristão precisa de ferramentas, dos dons do Espírito Santo para trabalhar, para ser um bom pregador, para ser uma pessoa usada nos dons do Espírito, porque, por exemplo, chegamos numa casa e uma pessoa está doente. Ora, uma pessoa que tem o dom, é usada pelo Espírito Santo de Deus no dom de cura, ele ora por aquela pessoa. Mas a fé vem, a Bíblia diz que a fé vem por ver o dom, é isso que a Bíblia diz? Ele ouvir a palavra. A palavra, eu vejo que a Bíblia, ela é... Como é que nós conhecemos a Deus? É porque Deus se revelou a nós. Por que nós servimos a Deus? É porque Ele nos atraiu a sua presença. Isso não partiu de nós. Mas Ele se revela através do que, exatamente? E Ele se revelou à humanidade, o propósito dele para a humanidade através da palavra de Deus, os livros inspirados. Que é o Pneustos, né? Que é a inspiração. A inspiração plenária da Bíblia. Então, veja, Deus ele se revelou à humanidade, o seu projeto salvífico, através da palavra de Deus, através da Bíblia, devidamente reunida nos seus 66 livros, a razão pela qual ela é imprescindível para que nós possamos conhecer a Deus. Pastor Corvinel, eu costumo dizer a esse tipo de pergunta, por que é importante a Bíblia? Veja, você quer conhecer sobre um autor, o que você faz? Você lê os livros que ele escreveu. Você quer conhecer mais a Deus?
leia a palavra de Deus, porque nela nós temos aí o autor soberano, supremo, Deus, o inspirador de todos os escritores. Ele inspirou os escritores para escrever a Bíblia. Lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, você conhece a Deus. Com certeza, eu lamento muito reuniões até e congressos onde a sensação é maior do que a revelação. A sensação é boa, mas a sensação é resultado, não é fonte. A fonte é a palavra de Deus. O Espírito Santo guia na verdade. Um lugar que é canta minha gente e Bíblia muito pouco. Não me convide para pregar se você não der tempo de eu exercer o ministério da palavra.